Como agir a partir do momento que não tem mais margem para erro? Primeiro de tudo, é importante a gente lembrar que nesse jogo do Brasil contra o Japão, vão existir erros, tá? Das duas seleções. O que importa não é necessariamente errar, não errar, mas sim o quanto que você consegue agir em cima daquele erro para conseguir contorná-lo, o quanto que você consegue transformar isso em oportunidades, principalmente para pontuar, para fazer gols e trazer a vitória para casa. Esse próximo jogo do Brasil, ele vai ditar possivelmente o ritmo da Copa do Mundo, para nós brasileiros pelo menos. Por quê? Nós viemos de dois jogos muito fáceis, então a seleção brasileira ela não precisou fazer tanto esforço para obter um resultado muito satisfatório. Mas agora amanhã, contra o Japão, esse vai ser um resultado um pouco mais complicado. A seleção japonesa ela vem apresentando sólidos resultados e ela vem apresentando também uma maneira de jogar um pouco diferente das duas últimas seleções com as quais nós jogamos contra. Então, se o Brasil consegue ganhar essa partida de amanhã de 1-0, 2-0, vai ser um resultado bom. Mas se o Brasil conseguir surpreender e fazer 3 gols ou mais, a expectativa vai ser posta lá em cima, porque agora realmente já começou a fase eliminatória da Copa do Mundo. Dentro desse cenário, a pressão fica muito maior e a vontade de ganhar também deve crescer na mesma medida. Os brasileiros não podem recuar diante dessa possibilidade da perda e da eliminação da Copa do Mundo. Na verdade, tem que apostar todas as fichas de que aquela equipe ela vai ser capaz de contornar todas as falhas que vierem a acontecer durante o jogo e vai trazer a vitória para casa. Lembrando que todo o chaveamento é capaz de nos colocar de frente contra a Argentina. Então, é preciso que o Brasil já vá se preparando, já vá conseguindo lidar melhor com essas situações de jogos importantíssimos, para que quando a gente chegue contra os nossos, talvez, maiores rivais, né, pelo menos aqui da América Latina, a gente consiga fazer uma boa partida, a gente consiga desempenhar bem e avançar para a próxima fase da Copa do Mundo. Então, como é que a gente avança nesse cenário em que não tem margem para erro? É importante a gente entender o conceito de feedback, tá bom? Que são basicamente respostas. Em um jogo sempre vai haver falhas, e o que a gente quer, na verdade, é exercitar a capacidade de responder rapidamente a essa falha que vai vir a ocorrer. Como assim? Se a gente conseguir perceber que um jogador não está conseguindo cumprir com a função, cumprir com o proposto, ou que é através de 2 ou 3 jogadores, talvez uma linha em específica, não está conseguindo facilitar as jogadas para o campo brasileiro, o técnico Ancelotti vai ter que mexer rapidamente. Não há mais tempo de fazer aquela clássica jogada que ele tem feito nos últimos jogos, que é passar o primeiro tempo com apenas uma substituição ou 2, e depois aplicar as maiores substituições no segundo tempo. Isso não pode mais acontecer. Cada minuto vai ser muito importante, cada minuto vai ser quase que decisivo para a permanência ou não do Brasil na Copa do Mundo. Por outro lado, nós temos também que sempre lembrar que existe o desgaste físico. Então o técnico vai ter que vai ter que ponderar bastante em tudo que ele for fazer. Mas o conceito de feedback é importante nesse cenário. A resposta, ela tem que vir e ela tem que vir rápido. Os ajustes vão ter que ser muito grandes. A flexibilidade dentro e fora de campo também vai ter que ser enorme. Me relembro agora de uma entrevista que um atacante japonês deu, né? Falando que o Brasil de hoje não é mais aquela seleção de antigamente, com tanta glória, que inclusive nem mesmo o Neymar é mais aquele jogador fenômeno no mundo todo. Ele tem razão por um lado, tá? Mas por outro, o Brasil ainda carrega consigo um peso muito grande. Peso esse, por exemplo, que o Japão não possui. Então nós temos ainda vantagens, né? Nós temos aí talvez o maior apoio popular. Apesar do Japão ser muito bem visto aqui em território brasileiro, né? Através da sua influência cultural, com animes, com músicas. Enfim, nossa partida vai ser decisiva para que a gente consiga estipular nossa expectativa. Será que a gente vai ter coragem de ousar sonhar em ser hexas, ou será que a gente vai ficar ali contente com um resultado mediano? É isso que vai ser tão importante no jogo de amanhã. Não é apenas a seleção brasileira que vai estar presente naquele jogo. É toda a expectativa de um país inteiro. Se eles conseguirem cumprir com isso, excelente. Vão chegar com moral nos próximos jogos. Inclusive para chegar, talvez, a enfrentar a própria Argentina. Mas se isso não acontecer, realmente vai ser uma situação muito mais complicada. Então já entendi. A gente tem que acertar, a gente tem que responder de forma rápida e através disso que a gente vai melhorar. Sim, é basicamente isso que a neurociência nos diz. Mas na vida real, a gente não tem talvez essa pressão tão intensa, tanto quanto num jogo de futebol que está sendo decisivo para uma Copa do Mundo. Na tua rotina, você tem capacidade de testar muito mais coisas, testar outras estratégias, outras possibilidades e principalmente verificar o que faz sentido para você. Na Copa do Mundo, a gente tem que deixar um pouco o emocional de lado. Porque, por exemplo, eu posso adorar muito o jogador de camisa 10. No entanto, se esse jogador não estiver contribuindo para a equipe como um todo,
eu tenho que seguir de forma racional e substituí-lo, fazer esse ajuste rápido pensando no bem da equipe. Já na nossa vida pessoal, a gente não consegue fazer essa substituição de maneira tão fácil. O emocional acaba pesando muito mais. E é por isso que você deve se concentrar em fazer o que a gente chama de escolhas baseadas em valores. Ou seja, são escolhas que serão realizadas pensando especialmente se aquilo faz sentido para a tua vida ou se aquilo não faz sentido. Como assim? Vejamos a seguinte possibilidade. Você está diante de uma ótima oportunidade de emprego. Isso vai triplicar o seu salário. Você vai ter agora não somente um salário 3 vezes maior, como você também vai ter todos os benefícios de maneira triplicada. Vale alimentação, vale refeição, vai pegar um ótimo plano de saúde que se estende também para outras pessoas. No entanto, você teria que mudar de país. Você teria que ir sozinho e não pode levar a sua família para um país que é completamente desconhecido, muito longe e no qual você vai ter poucas folgas disponíveis para fazer esse trajeto de volta e visitar as pessoas que você ama. Uma atitude baseada em valores não quer dizer necessariamente que você vai amar ou não essas pessoas que estão ao seu redor. Mas a atitude baseada em valores, ela vai dizer e vai ditar basicamente o quanto que você se importa com essas situações e o que você está disposto a fazer perante isso. Não existe uma resposta certa ou errada. Existe o que você valoriza. Você valoriza mais se sacrificar por um determinado período de tempo para conseguir talvez maiores condições para depois retornar e ficar próximo àquelas pessoas? Ou você valoriza de fato cada segundo, cada minuto? E dentro desse contexto não faz sentido se deslocar para um local tão grande. E dentro desse contexto não faz sentido sair totalmente de onde você está hoje, mudar completamente a tua cultura, a tua forma de ver o mundo, porque isso necessariamente implicaria em um distanciamento maior daquelas pessoas que já estão próximas a você. Tudo isso é uma escolha baseada em valor, no qual você consegue analisar todo o contexto, analisar o que faz sentido para a tua vida, e a partir daí a gente toma uma decisão ou não. Nem sempre é fácil, na verdade praticamente nunca vai ser fácil tomar uma decisão assim, e essas decisões elas podem ficar retomando a nossa mente, né? É difícil também porque muitas vezes o medo, a angústia, a raiva, talvez ela se apresente, ou até mesmo o estado de euforia, né? Se apresente e faz com que você tome uma iniciativa muito impulsiva, tome uma medida impulsiva, sem pensar tanto. Isso acontece talvez dentro do campo do futebol, uma pressão muito significativa. Mas na vida real você conta com a possibilidade do tempo. Você não tem tanta urgência assim, não pelo menos quanto a sua mente faz parecer. E é por isso que você deve tentar adotar o feedback dentro da tua própria rotina. Talvez pedir um feedback no trabalho, um feedback aos seus familiares, tentar ter essa resposta para que você possa entender o teu comportamento, como você pode ajustá-lo e como você pode principalmente guiar a tua vida baseada em valores, em coisas que fazem sentido para ti e que agregam na sua vida, não apenas como uma checklist, mas sim como algo que verdadeiramente vai trazer um resultado muito maior na tua qualidade de vida, no teu bem-estar e em como você se sente através da vida que você está escolhendo viver. Esse eu acho que foi o vídeo de hoje, não foi um vídeo tão grande, espero realmente que o Brasil consiga cumprir aí, que faça um ótimo jogo, que a gente chegue nas finais da Copa do Mundo. Eu particularmente estou com um pouco de receio, porque nós podemos pegar a Argentina, a Alemanha e a França. Mas, dentre de todos esses cenários, a preocupação maior seria a Argentina nesse primeiro momento, né? Ou então, uma briga contra a Alemanha, porque tem aquele fantasma do 7-1. São seleções diferentes, nós não devemos deixar o medo tomar conta nesse momento, vamos aproveitar a Copa do Mundo, aproveitar todos os jogos, se for possível para você acompanhar. Eu particularmente tenho gostado muito de acompanhar os jogos da Noruega, de Portugal também, e depois do jogo de ontem eu também tenho gostado ali do desempenho da Colômbia, então vou passar a assistir os jogos dela também. É isso, pessoal, pratiquem o autoconhecimento e até o vídeo de amanhã. Valeu!